Primeira semana de gravidez. O tempo de gestação é calculado pelos médicos a partir do primeiro dia da última menstruação, pois a partir dela que o corpo vai se preparar para receber o óvulo fecundado. A fecundação, porém, só ocorrerá em média 15 dias depois. Segunda semana de gravidez. O óvulo já amadurecido é liberado pelo ovário e se encontra com os espermatozoides na trompa de Falópio. Essas etapas são chamadas de ovulação e fecundação, respectivamente. Depois disso, o óvulo fecundado desce até o útero. Os hormônios estão atuando forte no seu corpo e você provavelmente vai experimentar altos e baixos no seu humor. Terceira semana de gravidez. Ao chegar ao útero, o óvulo fecundado se fixa no endométrio, uma espécie de revestimento do órgão, sendo essa etapa chamada de nidação. Então, as células iniciam o processo de multiplicação que resultará no feto. A placenta também começa a se formar. É possível que você tenha um pequeno sangramento ou um corrimento vaginal intenso. Não se preocupe, é normal. Quarta semana de gravidez. Essa semana marca o final do primeiro mês de gravidez. É possível que as suspeitas comecem, pois notam-se os primeiros sintomas. São eles: seios inchados e doloridos, sonolência, cansaço e náuseas. Em consulta, o obstetra consegue observar uma mudança no colo do útero, que fica mais macio e muda de cor. Quinta semana de gravidez. Como os primeiros sintomas ficam cada vez mais evidentes e a menstruação não desce, as chances de você ter descoberto que está grávida são grandes. Parabéns, você vai ser mamãe. O bebê. Curiosidade. A cada 24 horas, o embrião dobra de tamanho, pois as células se multiplicam com rapidez. O esqueleto começa a se formar, assim como o sistema nervoso. Um coração minúsculo já está batendo dentro dele. Nessa semana, mede um pouco mais de 2 milímetros e pesa 1 grama. Sexta semana de gravidez. A placenta está pronta. O cérebro cresce mais rápido que o corpo. Diversos órgãos estão em formação, incluindo os olhos, a mandíbula, a faringe, o fígado, o pâncreas e o estômago. Da mesma forma, os membros começam a se desenvolver. O sangue corre pelo organismo. O bebê mede cerca de 4 milímetros. Sétima semana de gravidez. O cordão umbilical que liga o embrião à placenta já é visível. Os pulmões, rins e órgãos sexuais internos estão quase prontos. Por meio de ultrassonografia, é possível ver uma versão primária dos olhos, boca e orelhas. O bebê faz os primeiros movimentos, mas eles ainda não são notados pela mamãe. O tamanho da cabeça, as nádegas, é de 13 milímetros. Oitava semana de gravidez. A placenta assume a função de nutrir o embrião. A cabeça dele ainda é desproporcional ao resto do corpo e o rosto continua em formação. Ele já tem língua e a boca está melhor delineada. A maioria dos órgãos do bebê, rins, fígado, coração, cérebro já está desenvolvida. As células ósseas começam a substituir as cartilagens e as articulações são formadas. Os membros se alongam e os dedos começam a aparecer. O embrião mede mais ou menos 20 milímetros. Nona semana de gravidez. Nesse momento, o embrião está mais parecido com um bebê, pois o rosto e os membros já estão quase totalmente desenvolvidos. As pálpebras já cobrem os olhos, o nariz toma forma e aparece o queixo. Durante essa semana, o diafragma começa a se formar, sendo ele o principal músculo, responsável pela respiração. O embrião mede 28 milímetros da cabeça às nádegas e pesa entre 2 e 4 gramas. Por meio de ultrassonografia, você identifica os primeiros movimentos embrionários.
10ª semana de gravidez. A partir dessa semana, o bebê passa a ser chamado de feto. Pesa aproximadamente 20 gramas e mede 31 a 42 milímetros, da cabeça às nádegas. Os olhos e o nariz já estão mais visíveis e os germes dentários estão sendo formados na gengiva. O cérebro já está mais desenvolvido, sendo que a cabeça ainda é desproporcional em relação ao corpo. O intestino se desenvolve rapidamente e parte dele se projeta para o interior do cordão umbilical, formando o que se conhece por hérnia fisiológica, que desaparece novamente depois da 12ª semana. A maior parte das articulações já estão prontas e, apesar de ainda ser cedo para identificar o sexo do bebê por meio da ultrassom, os órgãos genitais já se diferenciaram. 11ª semana de gravidez. O feto mede entre 44 e 60 milímetros, da cabeça às nádegas e pesa cerca de 40 gramas. Até o final dessa semana, o corpo do feto já dobrou de tamanho e a cabeça terá quase a metade do tamanho do corpo. Nessa época, as íris se desenvolvem. O feto já pode abrir a boca e engolir, e os órgãos vitais já estão totalmente formados. 12ª semana de gravidez. De agora em diante, o bebê, já totalmente formado, irá crescer e desenvolver-se. Por meio do ultrassom, é possível identificar os dedos, sobretudo das mãos. Os movimentos do feto já são bem evidentes e ativos. No final dessa semana, dependendo do posicionamento fetal, é possível, em algumas gestantes, identificar o sexo do bebê, que mede entre 54 e 66 milímetros, da cabeça às nádegas e pesa cerca de 60 gramas. 13ª semana de gravidez. O bebê já está completamente formado, porém os órgãos deles ainda são imaturos. O fígado já começou a segregar bile e os pâncreas a produzir insulina. Pesquisas sugerem que o bebê já pode perceber alguns sons por meio de receptores de vibração na pele. Nessa época, o feto mede de 66 a 78 milímetros, da cabeça às nádegas, e pesa entre 70 e 80 gramas. 14ª semana de gravidez. Os movimentos já estão mais refinados e o bebê consegue flexionar braços e pernas, além de abrir e fechar as mãos. A partir dessa semana, o feto treina a respiração. Apesar de receber todo o oxigênio necessário pelo cordão umbilical e pela placenta, nessa etapa ele mede entre 80 e 90 milímetros, da cabeça às nádegas, e pesa aproximadamente 80 a 100 gramas. 15ª semana de gravidez. Nesta fase, o feto mede entre 14 e 15 centímetros em média, estatura total, e pesa em torno de 110 a 130 gramas. Começam a se desenvolver mecanismos que permitem que o bebê desenvolva mais o sentido da audição. Minúsculos ossos do ouvido médio se aprimoram, mas como os centros auditivos do cérebro ainda não se desenvolveram completamente, ele não compreende os sons. Com o passar do tempo, o bebê passa a ouvir voz e os batimentos cardíacos da mãe. 16ª semana de gravidez. O feto apresenta braços e pernas mais definidos, com formação de massa muscular. As articulações estão em funcionamento e começa o processo de calcificação dos ossos. O bebê já consegue coordenar os movimentos, uma vez que os músculos já recebem estímulos do sistema nervoso. O feto mede entre 16 e 17 centímetros e pesa em média 150 a 170 gramas. 17ª semana de gravidez. A cabeça do bebê começa a ficar mais proporcional ao corpo, que agora tem entre 17 a 19 centímetros e pesa em média 170 a 200 gramas. Esse é um período em que o crescimento fetal é acelerado. Começa a haver depósitos de gordura sobre a pele, o que colabora para mantê-lo aquecido e para fornecer energia.
O coração dele já bombeia até 24 litros de sangue por dia. O bebê já pode ouvir alguns sons de fora do corpo da mãe, embora a audição ainda não esteja completamente desenvolvida. 18ª semana de gravidez. Nesta fase, a movimentação fetal é intensa, o que pode ser percebido por meio da ultrassom. O bebê mede entre 20 a 22 centímetros e pesa em média 200 a 250 gramas. 19ª semana de gravidez. Por todo o corpo do bebê, que agora mede cerca de 23 centímetros e pesa aproximadamente 260 a 300 gramas, os nervos estão sendo recobertos por uma substância chamada mielina, que os isola e permite a rápida troca de informações necessárias a movimentos coordenados e hábeis. O aparelho digestivo do bebê começa a produzir suco gástrico, que ajuda a absorver o líquido amniótico deglutido pelo bebê. Os rins fetais filtram o sangue e a urina produzida é excretada. É o que compõe o líquido amniótico. 20ª semana de gravidez. As células nervosas fetais dos sentidos estão sendo desenvolvidas nessa fase. As complexas conexões exigidas para o desenvolvimento da memória e do raciocínio estão em formação. O bebê já mede em média 24 centímetros e pesa cerca de 300 a 370 gramas. 21ª semana de gravidez. O bebê desenvolve nessa fase as papilas gustativas da língua. O desenvolvimento do cérebro e terminais nervosos já estão avançados o suficiente para que o bebê tenha sensações de tato. Na ultrassonografia, é possível ver o bebê tocando a face ou até mesmo chupando o polegar. Ele mede cerca de 25 centímetros e pesa aproximadamente 380 a 450 gramas. 22ª semana de gravidez. O bebê agora tem glândulas sudoríparas, a pele dele está menos transparente, apesar de ser possível ver os vasos sanguíneos através da pele. Se for um menino, os testículos que se formam dentro do abdômen fetal começam a descida para a bolsa escrotal, e um esperma primitivo já se formou nos testículos. Agora o bebê mede cerca de 26 centímetros e pesa aproximadamente 450 e 530 gramas. 23ª semana de gravidez. A cada dia que passa, o bebê fica mais proporcional. A audição agora é muito mais acurada porque os ossos do ouvido interno estão mais calcificados. Uma dica para essa fase é conversar bastante com o bebê e estimulá-lo, com massagens no abdômen. É interessante que o pai também converse com o bebê, principalmente porque ele ouve mais facilmente a voz grave do pai. Ele pesa, em média, 550 a 660 gramas e mede cerca de 28 centímetros. 24ª semana de gravidez. O corpo do bebê começa a produzir glóbulos brancos para combater as infecções. Os pulmões estão mais desenvolvidos, porém ainda são extremamente imaturos. Existem relatos de sobrevida de fetos nascidos com essa idade gestacional, porém são raros. Nessa fase, o bebê pesa entre 600 a 730 gramas e mede, em média, 29 centímetros. 25ª semana de gravidez. O bebê agora pode segurar o pé, e os componentes da coluna vertebral, vértebras, articulações e ligamentos estão mais desenvolvidos. As pálpebras começam a se abrir e agora é a vez de se formarem os germes dos dentes permanentes. Os nervos ao redor da boca vão ficando mais sensíveis, fundamental para o processo de amamentação, logo após o parto. O bebê pesa nesse período aproximadamente 700 a 850 gramas e mede, em média, 30 centímetros. 26ª semana de gravidez. Agora medindo cerca de 31 a 32 centímetros e pesando 800 a 950 gramas, o bebê já tem a audição completamente desenvolvida, respondendo aos estímulos sonoros, os batimentos cardíacos aumentam temporariamente, reagindo aos estímulos externos. A formação interna dos pulmões, formações dos alvéolos pulmonares, já está completa, porém ainda não existe maturidade pulmonar, ou seja, o bebê não está pronto para respirar espontaneamente. Os bebês que nascem prematuros com essa idade gestacional já apresentam maior chance de sobreviver.
Entretanto, o risco e a incidência de complicações ainda são grandes. 27ª semana de gravidez. Nessa fase, o bebê já pesa normalmente mais de 1 quilo e mede aproximadamente 34 centímetros. Ele já apresenta mais massa muscular e depósito de gordura sobre a pele. As funções cerebrais estão cada vez mais sofisticadas e as papilas gustativas estão em pleno funcionamento. Chupar o dedo é uma das atividades mais prazerosas do bebê, provavelmente por acalmá-lo. 28ª semana de gravidez. Os bebês demonstram com frequência movimentos de treinamento da respiração, contraindo e expandindo o diafragma, o que pode ser percebido por meio do ultrassom. Porém, não existe troca gasosa a nível pulmonar, sendo que durante toda a gestação o oxigênio necessário para o bebê é proveniente da placenta. Nessa etapa, o bebê mede em média 35 centímetros e pesa aproximadamente 1 quilo e 100 gramas a 1 quilo e 300 gramas. Quilogramas. 29ª semana de gravidez. O bebê continua chutando e tentando se esticar, apesar de não ter mais muito espaço para isso. O tamanho da cabeça já é mais proporcional ao do corpo. Os olhos movem-se nas cavidades. O bebê está mais sensível tanto à luz quanto ao som. Nessa fase, mede em média cerca de 37 centímetros e pesa entre 1 kg e 300 gramas e 1 kg e 500 gramas. 30ª semana de gravidez. Nessa fase começa a fase de maior ganho de peso do bebê, que continua ganhando estatura, porém numa velocidade menor. É nesse período que começam a aparecer diferenças entre os bebês de mesma idade gestacional. Isto é, alguns bebês passam a apresentar crescimento acima da média, sofrendo influência da genética e constituição dos pais. A maioria dos bebês nessa fase já adota a posição cefálica, de ponta cabeça, sendo que a mãe pode sentir maior pressão no baixo ventre, principalmente sobre a bexiga e até alguns chutes nas costelas. A média de peso nessa fase é entre 1,4 kg e 1,7 kg. 31ª semana de gravidez. O bebê mede entre 39 e 40 centímetros em média e pesa entre 1,6 kg e 1,8 kg. Desse período em diante, a média de ganho de peso é entre 150 e 200 gramas por semana, 20 a 30 gramas por dia. É comum perceber nessa época, ou até um pouco antes, movimentos pulsáteis e ritmados do bebê no abdômen materno, porém numa frequência menor que os batimentos cardíacos, que correspondem aos soluços dos bebês, um processo fisiológico causado por contrações do diafragma. 32ª semana de gravidez. Os órgãos fetais continuam amadurecendo e as unhas e cabelos continuam crescendo. O bebê dorme até 90% do tempo. O peso situa-se em média entre 1,8 kg e 2 kg e a estatura é em média entre 41 e 42 centímetros. 33ª semana de gravidez. O bebê nessa fase já pesa cerca de 2 kg a 2,3 kg e mede em média 43 centímetros. 34ª semana de gravidez. Essa é a fase em que o bebê desenvolve o sistema imunológico para se proteger de infecções. Nesse momento, ele provavelmente já está com a cabeça na posição definitiva, normalmente virada para baixo. Apenas 3 ou 4% de todos os bebês ficam sentados com as pernas ou as nádegas viradas para o colo do útero. O bebê, nessa semana, pesa entre 2,1 kg e 2,5 kg e mede em média 44 centímetros. 35ª semana de gravidez. O bebê mede cerca de 45 centímetros e pesa em média entre 2,3 kg e 2,7 kg. Os sistemas vitais estão quase totalmente maduros e desenvolvidos. Ele está grande o suficiente para ocupar o útero inteiro. Durante o exame de ultrassom, a visualização do bebê torna-se mais difícil,
pois o espaço é mais restrito e os ossos do bebê produzem sombra, dificultando a visualização das estruturas localizadas inferiormente. 36ª semana de gravidez. Os movimentos do bebê estão mais vigorosos e mais definidos, apesar da falta de espaço. Ele mede cerca de 46 centímetros e pesa entre 2,5 kg e 2,9 kg. 37ª semana de gravidez. O bebê mede cerca de 47 centímetros, pesando entre 2,6 kg e 3,1 kg, em média. Nessa fase, a maioria dos bebês já está atingindo a maturidade, ou seja, está quase pronto para nascer. 38ª semana de gravidez. O bebê já é considerado a termo, ou seja, pronto para nascer. De agora em diante, o trabalho de parto pode iniciar a qualquer momento. Ele mede aproximadamente de 48 a 49 centímetros e o peso pode variar bastante, sendo a média entre 2,7 kg e 3,2 kg. 39ª semana de gravidez. Provavelmente você está se sentindo desconfortável porque seu útero está tomando boa parte do seu abdômen e de sua pelve. Nessa etapa, talvez você não sinta mais tão intensamente os movimentos do bebê, que passam a ser mais localizados, geralmente mais do lado onde estão posicionados braços e pernas. 40ª semana de gravidez. A mãe e o bebê. Apenas 5% dos bebês nascem na data prevista para o parto, mas essa é, provavelmente, a semana em que você dará à luz. No entanto, o bebê pode nascer até 2 semanas antes ou depois da data prevista. Caso você sinta contrações ou perda de líquido, entre em contato com o seu médico. Fique tranquila e siga as orientações do obstetra. Em caso de sangramento, é importante procurar o médico ou a maternidade o mais cedo possível. Observação: a proximidade do parto faz com que as mulheres fiquem mais nervosas. O peso deve parar de aumentar, sendo que também é comum que algumas mulheres percam peso na semana anterior ao parto. A pressão do útero contra as costelas deve causar desconforto, enquanto a pele do abdômen pode coçar por estar muito esticada. Há, normalmente, uma queda na libido. O bebê mede entre 48 e 52 centímetros e pesa em média de 2,8 kg a 3,6 kg. Ele já está pronto para a vida fora do útero. No nascimento, cerca de 15% do corpo dele é composto por gordura.